Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Ontem no Instagram, de forma bastante despretensiosa, eu fiz uma pesquisa com as pessoas que me seguem e publiquei um story perguntando o seguinte: para você, qual é a melhor forma de conteúdo? Post no Instagram, vídeo no YouTube, post no blog. Bom, 626 pessoas optaram por post no Instagram, 674 pessoas optaram por vídeo no YouTube, 61 pessoas optaram por post no blog. Se você juntar as duas formas escritas, você tem praticamente um empate técnico aí entre a forma escrita e a forma de vídeo. E aí isso nos remete a uma pergunta que me é feita muito constantemente, que é a seguinte: professor, qual é a melhor forma de estudar? Livro/PDF ou vídeo-aula? Bom, a pergunta não é bem essa, na minha opinião. A pergunta é um pouco mais embaixo. Imagine comigo a seguinte situação e acompanhe a argumentação. O que te faz aprender ciência jurídica para enfrentar concursos? O que te faz aprender ciência jurídica para enfrentar concursos é conhecer como se dá a construção dos argumentos jurídicos. Sim, porque se você, na verdade, quiser passar no concurso para procurador, promotor, juiz, defensor, você não vai conseguir fazer isso decorando as leis. Você precisa entender como se dá a construção da argumentação jurídica a partir das fontes de estudo. Seja livro, seja videoaula, seja qualquer uma outra, mas estamos concentrados aqui na parte escrita e na parte da videoaula como fontes de estudo. Então, o que te faz aprender direito, o que te faz aprender ciência jurídica é saber como se dá a construção do raciocínio jurídico. Essa construção do raciocínio jurídico parte do tripé famosíssimo de estudo para concurso e para entender o direito como um todo, que é lei, doutrina e jurisprudência. Então, a melhor forma de perguntar se o que é melhor é livro/PDF ou videoaula é perguntar o seguinte: o que te dá maior condições de entender a construção dos argumentos jurídicos daquilo que você estuda nas ciências jurídicas? Seria aula/PDF ou vídeo? Você termina de estudar por um livro e você consegue argumentar juridicamente a partir daquilo que você estudou? Ou você só consegue fazer isso através das videoaulas, ou seja, acompanhando professores ministrando aula? Isso é bastante interessante porque essas fontes de estudo elas vão te dar percepções diferentes de como você vai abraçar os argumentos jurídicos no seu entendimento para o enfrentamento de provas. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta muito de ler e não suporta a aula. Tem gente que gosta muito de aula e só lê aquilo que não consegue compreender em videoaulas. O bacana de estudar para concurso público é que não existe uma regra, não há uma equação para isso. Existem pessoas que estudam para concurso e passam só lendo, existem pessoas que estudam para concurso e passam assistindo videoaula e complementando os estudos apenas com a parte da doutrina que não foi explicada em algumas aulas. Bom, existem vantagens e desvantagens do estudo por livro e do estudo por videoaula, ou aula praticamente. O livro tem uma vantagem que para mim é fundamental. Estudar por livro/PDF, a vantagem principal é a velocidade do estudo é sua, é você quem comanda. Se você lê 10 páginas por hora, 20 por hora, 30 por hora, 40 por hora, 50 por hora, não importa, a velocidade é sua. A velocidade razoável de leitura é aquela em que você lê, compreende os argumentos jurídicos do que leu, sem necessidade de ter que voltar para aquele assunto porque não entendeu naquele momento. Então, a grande vantagem do estudo pela leitura é que a velocidade é sua. Então, passa aquela ideia de que você comanda mais do que estuda. Mas qual é a grande desvantagem? Nem todo mundo consegue estudar por livros, apostilas, PDFs e extrair desse material o que mais importa. Certamente você conhece uma pessoa, talvez seja até você, que quando lê um texto e alguém diz assim: pô, marque do texto a parte mais importante, te dá lá um marca-texto amarelo. O livro volta todo amarelo porque as pessoas não conseguem, algumas delas, identificar o que é mais importante, o que é secundário, o que é primeiro escalão, o que é segundo escalão, o que é terceiro escalão de informação, o que é mais importante para a prova e assim sucessivamente. Então o livro ele é preto e branco, mas volta todo amarelo porque a pessoa praticamente marca tudo como importante. Ela não sabe distinguir o que é e o que não é importante. Então essa forma de estudo através da leitura faz com que muitas pessoas não consigam captar o que realmente importa daquele conteúdo jurídico para a construção de argumentos. Em contrapartida, a aula ou videoaula tem uma vantagem. Qual é a vantagem? O professor, pelas expressões faciais, pela entonação da voz, pela forma como ele constrói o argumento,
E aí você tem condições melhor de acompanhar a construção do argumento jurídico quando você percebe alguém construindo o argumento para te explicar. A vantagem da aula é essa. Se você não consegue extrair a argumentação jurídica ideal através da leitura, um grande professor, um bom professor pode te ajudar isso com uma aula ou videoaula. Isso é bastante importante. Mas qual é a grande desvantagem da videoaula ou da aula praticamente? A velocidade não é tua, a velocidade é do professor. Então muitas pessoas não gostam de aula porque sentem aquela sensação de perda de tempo. Eu estou perdendo tempo porque eu estou gastando mais tempo para entender o que em tese eu entenderia só lendo. Se você de fato entender só lendo, me parece que é uma perda de tempo. Eu vou te dar duas dicas para aproveitar as duas fontes de estudo. A primeira delas, livro ou aula, estude 100% focado. Estude uma página de um livro tão focado a ponto de você não precisar voltar para ela. Essa é a ideia principal. Não estou dizendo que você não tenha que fazer revisão. Você vai ter que fazer revisão em alguns momentos dos seus estudos, mas o ideal é estudar de forma que você não tenha que voltar para aquela página. Isso é estudar 100% focado. Mesma coisa nos vídeos. Se você estudar 100% focado, de forma que você só precisa assistir aquele vídeo uma vez para entender a argumentação jurídica e não assistir nunca mais, na minha opinião, parece valer a pena estudar 100% focado através de videoaulas ou através de explicações por meio de aulas ou vídeos de professores que você confia. Essa é a primeira dica. Vídeo ou PDF/livro, estude 100% focado. A segunda grande dica, e aí me parece efetivamente que as pessoas mais preparadas entendem isso mais rapidamente. Seja bom na forma de aprender, tanto estudando por livro/PDF, quanto por videoaula. As pessoas, nesse caso, que me parecem mais preparadas para concurso, são aquelas que conseguem se adaptar rapidamente às formas de estudar. Vai ter momento que você consegue ler, estude lendo, se isso for a sua preferência. Vai ter momento que você não consegue ler, você estuda ouvindo um áudio ou assistindo alguma videoaula. O que importa é que você consiga tirar o máximo de apreensão de conteúdo, tanto da leitura quanto de vídeo. Então não existe efetivamente uma resposta que seja polarizada. Aula, livro ou PDF/livro, aula ou videoaula. Me parece que as pessoas mais inteligentes, elas são boas nas duas coisas. E essa tem que ser, ou esse tem que ser o seu objetivo, essa tem que ser a sua intenção. Até porque, por exemplo, imagine, você gosta muito de ler. Você aprende mais estudando o livro, o PDF. Você já estudou controle de constitucionalidade várias vezes, mas você sabe que ainda vai ter que revisar esse assunto algumas vezes antes da prova. Mas você não aguenta mais revisar pelo material. Vale a pena comprar um bom curso de um bom professor e revisar o conteúdo que você já sabe através de videoaula de professor que você confie, porque isso inclusive vai te dar um outro olhar sobre o conteúdo e vai certamente te apontar algumas coisas importantes que você deixou passar na leitura. Então isso torna o teu conteúdo mais eficaz, aproveitando aí as fontes de estudo diversificadas. Então o livro/PDF ou videoaula, a minha dica é: seja bom ou tente ser bom nas duas formas de estudar. Não polarize os seus estudos. Eu só estudo por livro/PDF, eu não suporto videoaula. Não, seu objetivo é passar no concurso. Então não deve ter nada que possa facilitar a sua vida que você não suporta. Pelo contrário, você tem que tentar justamente potencializar aquilo que você é muito bom. Se você é muito bom lendo livro/PDF, faça isso constantemente, mas você precisa tentar se tornar bom naquilo que em tese você não é bom, porque é justamente esse gap de melhorar aquilo que você não é bom que vai fazer uma grande diferença no teu concurso e na tua aprovação. Então não existe uma resposta polarizada. O ideal é tirar aquilo que existe de melhor das duas fontes para que, voltando à pergunta inicial do vídeo, você consiga construir os melhores argumentos jurídicos a partir de lei, doutrina e jurisprudência para poder enfrentar as suas provas com dignidade intelectual, coisa que eu sempre falo aqui no canal por diversas vezes. Então, estude por videoaula, estude por material em PDF, seja bom nas duas fontes de estudo para que você possa potencializar os seus estudos e passar nas provas o quanto antes. Mas me diga aí nos comentários, o que é que você prefere? Livro/PDF ou videoaulas? Se quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.